tua irmã e bancada PD. Obrigado, Sr. Presidente do Parlamento Nacional. Excelência, Sr. Presidente do Parlamento Nacional, Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, ilustres ministros, distintas e distintas deputadas e deputados, povo timorense, companheiras e companheiros. Hoje, da Laidatã, o Governo apresenta ricas propostas, Excelência, Sr. Presidente da República Nian, com a nova extensão do estado de emergência do Parlamento Nacional for aprovação. Pedido ne halo badala sanulo resin rua ba crise pandemia ne be mak mundo toma kasoro no Timor-Leste mos asoro hela dadão. Senhor Presidente do Parlamento Nacional, Senhor Primeiro-Ministro, pandemia Covid ne be afeta mundo. Alerta que da zona Timor-Leste, Banhira Itahahu declara estado de emergência. No Banhira Itahahu declara estado de emergência. Itamosahu sente efeitos que causa a aplicação do estado de emergência na RASIC, Bahia atividades de desenvolvimento do país Nian, Liu atividades de desenvolvimento econômico. Desenvolvimento itania país hakdasa quedas Banhira eleição 2018, povo hakoto nia fiar ba coligação aliança mudança ba progresso atu uko. Banhira fretelin ho pede tur hela e assori na oposição. Obras lubo nebe governo sira ulukalo, sai objeto debate político, ho de trava realização pagamento sira. Biar obras sira na estrada, for ela benefício para o governo na população para que usa. Mas betamba política. Político sira acesso malo na fatin, hodi homatan mamos, trava pagamentos para obra nebe nia rasik, se muhela e usufrui ela benefícios. Caso concreto, uma estrada manleuana nebe facilita acesso para a população aileu, ainaru, suai. E a segunda-feira, dia 28, Liubané, ami deputados Hahu Sisi, atuhadia estrada né, tamba coac barak los, não dificulta movimentos deputados sirenianos na nossa população sireniana. Há foti deit exemplo estrada né, hoje obra selo que nebe mos lá dá o que é pagamento, atubolo parlamento e da neni atenção, hodi huso responsabilidade do governo nian. Atu hare ba saída, mas que interesse nacional, é saída, mas que interesse comum. Hoje, deputado Sira nebe ulo questiona pagamento obras Sira né, mas sisi ricas ba governo, atu selo obras nebe lá dá o selo a nessa estrada manleuana. Excelência, Senhor Primeiro-Ministro, a nessa bancada ida nebe durante né a tudo dunia a minha firmeza, atu defende saída, mas que interesse comum, a me prova. A minha acto soto e a UCO na Aliança Mudança para Progresso União, a minha votos para o Orçamento Geral do Estado, para a compra de ações, o Senhor Primeiro-Ministro Romão Xanana me apresenta, não defende e é uma fucunida né. Ratificação fronteira marítima, mas sai diferença bot entre a minha vota a favor da bancada do governo e a tempo na ba. E o governo nebe retam viabilização do partido Fretelin da dau nemos a mim da dau sai indiferente ba saída maca interesse nacional. Também saúde pública a mim for na fatim votos no ba orçamento geral do estado a mim firme a minha decisão. Bancada PD lá dau abstém, muito menos contra. Hoje, Senhor Primeiro-Ministro, ita surmalo atuhalo tan extensão estado de emergência badala sanulo resin rua. Hodi hakman toda nebe maka povo hasuru hela ho situação tinan lubun, hahu hosi impedimento tomada de posse membros do governo Aliança Mudança para Progresso Nian IHA 2018. Não foi reta andalan favorável, tuir Senhor Presidente da República Nian, Banhira Partido Fretelin viabiliza o Cunidané. É também os bens, Senhor Presidente da República Nian. A minha bancada Hakara Kusu, a tutina Nidanebe, ita foi uma remata primeiro trimestre, Orçamento Geral do Estado 2021,
governo tem que halar atividades de desenvolvimento econômico em Roma. Primeiro, a me russo atu reativa ricas que no setor privado nacional nem obras de emergência, também nação nem desenvolvimento parado tinha basic hatona. Segundo, a me russo atu governo liberta setor privado no cidadão sira nebe mos retan penalização ba créditos nebe aperta sirnia kakorok no hasusar hela mos mores família sirenian. Terceiro, a me russo atu atividades cooperativas de produção e setor agrícola no setor econômico sai prioridade e a execução do orçamento geral do Estado 2021. Quarto, a me russo atu governo completa a atividade cesta básica e a fatem sira nebe lá dá o simo onde nós faz justiça para a população sira roto. No exemplo ida maca aldeia São José. A mim até é claro que o governo label hala buat roto. Mas bem, a mim nos lamenta se o governo deixa label hala buat ida também tá roto hasoro Covid. Los teves kata dia clio salva povo hori mores. No ida ne preocupação ida ne be tudo responsabilidade o kunyan. Mas vemos ladum kmanek e ladum furak. Banhira pandemia sai oportunidade a tu governo labele halau desenvolvimento economia reilara ninien. Exemplo ne be prova kata Covid na realidade, mas desenvolvimento tem que lau e tabele harei a Indonésia. Covid loriduni vidas barak, mas be desenvolvimento sira la para. Inauguração de obras lá na fatin nessa presidente Joko Widodo halo hela a Indonésia neba. E os Estados Unidos foi ainda presidente Joe Biden busca promover política bipartidária, no dar consenso a tu famoso fundo para educação, para infraestrutura, para telecomunicação, para indústria, a tu recupera a economia. E a Timor-Leste e o GNB aprovado no promulgado. O GN objetivo macatu na fatin alerta para Covid, mas vemos tem que falar o desenvolvimento da recuperação econômica. Não é a minha em Covid lá bela sai oportunidade, a tu ignora programa política não é aprovado e é início da governação. Lá bela sai meio a tu halo passivo governante sira. Lá bela mo sai razão a tu líder sira fahemalo. Nação russo e ta hoto ni hamutuk. Hamutuk e razão no laos. Hamutuk no dar coro a tu hanano refrão ka música idanian. Diferença é Hanoi, nem a democracia, mas é muito para interesse povo nian, mas a sentido do Estado. Senhor Presidente do Parlamento Nacional, Senhor Primeiro-Ministro, bancada PD observa a situação na nação nian na economia hakdasak na fatin, no hakido babebe, povo ho nian no na fatin, hein ho paciência ba moris diak no moris akmatek. Bancada PD russo atu Excelência Senhor Primeiro-Ministro, no Excelência Senhor Presidente da República, hokbit ukun nabe iha, mas bemos nessa mão alin tempo fununian. Hamutu com mão sanana, nudar mão sira nomos ami hotu ne comandante, ami husu atu mão imina intolo, hamusu fali paz e reitenia rain. Se haubela empresta mão general lere ana nielia fuan, no hau husu desculpa para o senhor primeiro-ministro para hau atu bela temi lia fuane mão general lere anan hatete. Primeiro-ministro, o presidente da República, sebele buca em minha mão. Lia fuane be povo rona tebes no hin. A minha bancada for hanoi em ricas date. Decisão iha senhor primeiro-ministro, nossa excelência senhor presidente da República. Bancada PD e a extensão estado de emergência badala sanulo resinrua nemos russo a tu governo hahu sério buca ai moruk vacina a tu sona e tenia povo roto a tu foi imunidade no capacidade de resistência ba moras ne cari se ihatan na be se ataca e tenia população e bela toda ali
A minha não é bot sanana líder ida nebe e a vontade ma casa do serviço para povo raida né. Convicção ida né a minha iha tamba prova ona honia serviço sira mola governo tumba a base. Iha tempo pandemia covid nian. Nia lao haleu rai ulun to rai ikun ta si feta to ta si mane hodi consciencializa a população quando ba moras covid no hahu halamos ação caridade ba feri katua sira. Ami propõe sebela cari foknar ida negocia buca e moro salva povo no dar fiar governo nian ba mão sanana. Seba fronteira marítima nebe hodi afirma det soberania Timor-Leste nian mão sanana husik nia cargo primeiro-ministro ami fir liutan atu salva povo nebe mão sanana homos excelência senhor primeiro-ministro excelência senhor presidente da república mão general Lereana defende durante tina rua nulo resinhat mão bot sanana se dala idatan hakara khoneon holara na tu halo ami a convicção forte baidane no idane mozatu confirma saída maka bancada da Fretilin ohen mostemi karik Hanoi idane maka proposta concreta hodi traduz lia fuan serviço hamutu hanesan político ami halo no da declaração bancada mas be hanesan mo soldado desarmado e a tempo da luta hodimos apoia Mount Sira no daralim ami ha saide tamni liam ba Mount Sira autaka declaração bancada niane ho desejo bot atu hamutu com excelência senhor primeiro-ministro com excelência senhor presidente da república ita hamutu forricas paz na normalidade mores baitania rain baitania povo no amila da bela deseja santa páscoa baita hotu também a ser lorontolo Nebemos ita tem que ser halo ita sacrifício. Muito obrigado.